O programa a seguir é livre para todos os públicos. Começando agora pela TV Zoom, mais uma edição inédita do programa Entrevistas que vem para poder te informar e entreter no princípio de semana. Entrevistas que pode ser assistido tanto pelo site da TV Zoom, que é o www.tvzoom.com.br, e agora é a novidade. Você pode assistir tanto entrevistas quanto toda a programação da emissora pelo aplicativo, que você pode baixar ou pelo seu smartphone ou pelo seu iPhone. É a TV Zoom sempre inovando aqui em Nova Friburgo. Por isso, é o canal 100% Nova Friburgo. Hoje, o Entrevistas recebe Sula Dutra da Costa. Ela é psicóloga do Centro de Referências LGBT de Nova Friburgo, o Hannah Suzarte. O tema de hoje é talvez um dos temas tabus que eu não sei se algum veículo de comunicação em Nova Friburgo já tratou. Nós vamos falar da transexualidade. Sula, muito obrigado por ter vindo ao Entrevistas. Você até comentou no e-mail, falou assim, eu fico em pânico com televisão, mas você pode ficar tranquila porque eu não vou fazer pergunta, nada demais. O tema é tabu, a transexualidade. Como compreender e trabalhar essa questão na cabeça de uma pessoa que quer ser transexual? A psicologia ela vai trabalhar com a demanda que cada sujeito vai trazer, né? Então, eu vou chamar assim de uma pessoa trans, né? Ela pode ser trans desejando fazer a cirurgia, né? Ou não, porque às vezes a gente tem essa impressão que é só a pessoa operada que a gente pode reconhecer como pessoa trans. Mas, na verdade, a pessoa trans é toda aquela pessoa que se identifica dessa maneira, que a identidade de gênero é diversa do sexo de nascimento. Porque o gênero, né, em psicologia, é uma construção social, diferente da questão de sexo, que é uma questão biológica da genitália que a pessoa nasce. Vamos ver se eu entendi. Então, a pessoa ela pode, tanto um homem quanto uma mulher, pode se sentir... Um homem pode se sentir uma mulher pode se sentir um homem. Então, independente disso, ela pode ser transexual. Sim, é uma questão identitária. É uma questão de sentimento e de vontade? Como ela se percebe, como ela interage com o mundo. Então, independente de ter ou de fazer ou não a cirurgia. Isso. Agora, Sula, você como psicóloga do Centro de Referência LGBT Hannah Suzarte, daqui de Nova Friburgo, atende também as famílias das pessoas que desejam ser transexual? Sim. No Centro de Cidadania LGBT, a gente atende os familiares. Os familiares que estão dispostos, né? Porque dentro dessa temática, muitas vezes eles não querem, alguns dos familiares não desejam falar sobre o assunto. É muito impactante. Você já viu algumas situações que você vê a pessoa, coitada, a pessoa quer ser trans, mas tensa ou chateada porque a família pegou no pé? Sim. Ou até infernizou a cabeça dela? Sim, a questão da aceitação da família é uma questão muito importante, né, para o bem-estar da pessoa trans. Lá a gente compreende que num primeiro momento, assim, também é uma transição para os familiares para lidar com essa identidade que a pessoa está se percebendo, mas a gente estimula muito o diálogo e estimula muito que esses vínculos continuem. Você deve trabalhar também, continuando nessa linha da família, a questão da quebra de paradigmas. Como que você faz isso na cabeça de uma pessoa, não da pessoa, mas do pai ou da mãe que
tem um filho, seja homem ou mulher, que quer ser trans? Sim. É difícil, né, como você falou, mas a gente trabalha essa reflexão, assim, do bem-estar, da saúde mental dessa pessoa. Que a transexualidade, ela não é uma doença que possa ser retirada, né? A gente tem que aceitar que isso faz parte da pessoa como um todo, da maneira dela se reconhecer como ser humano. E a gente tenta passar essa ideia que o ser humano é plural, na verdade, né? A gente é acostumado, na verdade, com um padrão, com uma normalidade, mas existem diversas maneiras da gente se identificar, da gente se entender. Agora, em 66% dos casos de transexualidade, a incongruência se instala já na infância. Nos demais casos, ela se desenvolve na adolescência. Então, se uma pessoa deseja ser transexual na fase adulta, ela vai ter um sofrimento maior? É mais fácil ser bem resolvido cada vez mais cedo do que na fase adulta? Olha, é complicado também. Isso depende muito do caso, não é uma regra. O que causa muito sofrimento, na verdade, ao meu ver, né, são outras questões do que a questão de se perceber desde a infância ou se perceber já adulto. Né? Para mim, o que eu escuto, pelo menos no meu trabalho, é esse sofrimento muito associado aos preconceitos que a pessoa sofre, a dificuldade das pessoas aceitarem a identidade de gênero dela, tanto os familiares quanto as exclusões sociais na vida dessa pessoa, que a pessoa acaba sofrendo. Mas você percebe que esse sofrimento ele é maior em pessoas que se enquadram em que fase? Na adolescência, na fase adulta ou na juventude? Principalmente na juventude, que está todos os hormônios à flor da pele. Então, isso que eu estou falando, eu não consigo, porque cada caso é um caso, né? Eu já vi pessoas lidando com a situação muito bem e essas pessoas se descobriram mais tarde, né? Como também aquelas que já, desde criança, já tem isso muito claro. Isso. O que essas pessoas falam, né? A fala delas é que elas nasceram num corpo errado, né? É uma fala que... Pode parecer engraçado, mas parece algo bem sério. Uma pessoa que fala isso, eu nasci no corpo errado. É sério na medida que aquilo Na medida... Na medida que aquilo modifica a vida, a dinâmica de vida dela, né? É a forma como a pessoa vai enxergar a vida dali para frente? Não, isso tem mudanças práticas, não são mudanças teóricas, né? A pessoa, ela vai pedir para ser identificada com outro nome. Aí uma série de coisas que vão modificar na sua vida, né? Ela vai, muitas vezes, o que dá uma melhora de vida para as pessoas trans, ela vai querer fazer a retificação de seus documentos, para que ela não passe constrangimentos, né? Ela não tenha que provar o tempo todo que ela realmente é Maria, que ela quer ser chamada de Maria. Ô Sula, eu fiz uma anotação aqui, que é o seguinte, a identificação com o gênero oposto, ela não pode ser explicada apenas por alterações hormonais, nem por as chamadas anormalidades de cromossomos, e também nem por fatores psicológicos. Como que se pode expor essa dinâmica perante a família? Essa afirmação sobre a transexualidade, baseada na transexualidade, ela procede? São vários fatores, né? A gente não pode, não tem uma única causa. Também o que é importante é que a gente pensar com delicadeza é que é muito perigoso também a gente ficar sempre buscando uma causa, porque a gente cai na noção de doença, né?
A gente cai como assim, o mundo, a gente busca justificar uma coisa que é uma experiência, que é uma coisa que acontece. Né? Ou seja, dentro do cenário da Organização Mundial da Saúde, a transexualidade é algo ainda novo. Sim, a transexualidade ela vem sendo muito comentada agora na mídia, mas mesmo assim ainda tem uma carga, né, de exclusão social, de estigmas às pessoas trans, e no meu ver tem a ver com a questão que ela ainda está dentro do Código Internacional de Doenças. Né? Ainda está? Exatamente. Na Classificação Internacional de Doenças, que é o CID-10, ela é reconhecida, ela está dentro dos transtornos de identidade sexual. Né? Então, ela é tida como uma doença. E isso não ajuda muito a vida de pessoas trans, né? Ser considerada ainda uma doença mental. Ela tira uma certa autonomia. Doença mental um pouco exagerada, né? Sim. E é transexual. É louco. Não, isso é uma coisa que vem sendo discutida, a questão da despatologização dessas identidades. Porque cada vez mais tem sido percebido que se trata de uma vivência, né? E não de um transtorno mental. Agora, na Holanda e em demais países industrializados, prevalece casos de transexualidade para cada 12 mil homens. Nas mulheres, é um caso para 30 mil mulheres. Isso em pessoas adultas. A relação homem-mulher é de 3 para 1. Quando a transexualidade se instala depois da adolescência, ela é quase irreversível? Olha, também não tem uma regra. Eu senti uma respirada. É porque, assim... E uma ajeitada na cadeira. Não tem uma regra. Assim, se é depois da adolescência, isso a pessoa pode... E a questão que você falou do arrependimento, né? Dela voltar... Isso a gente ainda vai falar, sobre a questão do arrependimento. Mas pode continuar o raciocínio. Não tem uma regra para que isso seja de uma maneira definitiva ou não. O que isso não pode servir de justificativa é de retirar o direito dessas pessoas que vem sendo conquistado como se fosse tipo uma brincadeira. Olha, agora não é. Não é dessa forma que as coisas acontecem na prática. Eu vou te interromper um pouco, Sula, porque nós vamos agora fazer um rápido intervalo. A mais tradicional casa de perfumes de Nova Friburgo oferece a você os melhores perfumes nacionais e importados. Além disso, pode contar com diversas linhas de bijuterias, artigos para banho e uma completa linha de maquiagens. Tudo para deixar você com a beleza que você merece. Visite a Brilho Perfumaria e faça sua beleza brilhar intensamente. Avenida Ariosto Bento de Melo, número 30, loja 1, no centro. Conheça a Espaço Decor e deixe a sua casa como você sempre sonhou. Na Espaço Decor, você encontra móveis de primeira linha, qualidade e variedade em sofás e muito mais. Produtos sob medida para valorizar cada ambiente da sua casa. São mais de 500 metros quadrados de opções para você. Pronta entrega e montagem rápida em toda a região. Espaço Decor. Móveis que decoram a sua casa. Invista na qualidade de vida de quem você ama. A Pousada Outono trata com muito carinho e respeito aqueles que passaram a vida toda cuidando de você. Com uma equipe altamente especializada, oferecem aos idosos atividades terapêuticas e de lazer em um ambiente acolhedor, cercado pela natureza. Pousada Outono, o melhor em hospedagem e cuidados para a terceira idade. Chegou o aplicativo da TV Zoom. Com ele você pode assistir a nossa programação ao vivo, acessar notícias, ver e rever seus programas preferidos a qualquer hora do dia ou da noite. Mas não é só isso. Através do aplicativo da TV Zoom, você pode enviar as suas fotos ou vídeos
diretamente do seu celular para a nossa equipe. Baixe agora mesmo, é de graça. Disponível para Android e iOS. É conteúdo 100% Nova Friburgo na palma da sua mão. Voltamos agora para o último bloco do Entrevistas e eu estou recebendo a psicóloga Sula Dutra da Costa, ela que é psicóloga do Centro de Referências LGBT, Hanna Suzarte, daqui de Nova Friburgo. Hanna Suzarte, ele é um centro de referência que abarca, está aqui em Friburgo, mas abarca quantos municípios? Sim, são 13 municípios. 13 municípios. E ele faz parte do programa Rio Sem Homofobia, né? Nós temos mais 4 centros de referências no estado. No Rio de Janeiro, o de Friburgo. Isso, Caxias, Niterói e Capital. O nosso é o Centro de Cidadania Serrana 1. Ok. Sula, agora na transição, continuando o nosso tema, que é um tema delicado. Sim. E eu não sei se é delicado ou polêmico ou delicado, que é o seguinte, na transição mulher para homem, o objetivo é induzir a questão da virilização, quer dizer, ou seja, estabelecer um padrão masculino. É necessário um acompanhamento psicológico quando começa a pessoa a ter toda essa mudança no seu perfil físico? Sim, o que eu acho que não é bom é ser obrigatório, mas é muito importante para a pessoa, porque ela vai dar conta de uma série de transformações na vida dela. E você, no seu trabalho, tem percebido que tipo de transformações? Você tem notado pessoas ficando até mais felizes, realizadas com o seu estado físico? Sim. A hormonoterapia, né, como a gente chama, ela proporciona uma qualidade de vida, porque a pessoa ela começa a ter essas modificações, né, corporais, e se sentir muito feliz, porque era o sexo social, né, era a maneira como ela se percebe, e isso começa as pessoas a perceberem, né, mais facilmente, né. Hoje em dia essas tecnologias elas se aproximam muito, né, a pessoa que já faz a hormonoterapia há muito tempo, muitas vezes a gente nem percebe, assim, aos nossos olhos, a questão da transexualidade. Né? Em Nova Friburgo, como que tem sido este tabu da transexualidade aqui em Nova Friburgo? O que você tem percebido principalmente de preconceito? Olha, com certeza você deve escutar umas boas barbaridades. Não, com certeza. Ainda tem esse estigma muito forte, né? Muitas das transexuais até assim não saem na rua com tanta facilidade durante o dia, justamente por causa dos olhares, dos cochichos, né, de toda a violência psicológica, violência física por vezes que elas podem sofrer. O que uma transexual chega para você e fala em termos de bochicho? Assim, é claro que dentro da sua profissão você não pode dizer nome, não pode dizer certas coisas, mas alguma frase assim, que você considere pesada, uma frase muito difícil de ser mentalmente assimilada, já te... Não, eu posso falar uma que é bem interessante para a gente. É assim, poxa, parece que eu não tenho o direito de existir. Né? Eu acho que essa frase, ela ilustra muito bem esse sentimento das dificuldades reais, de dificuldades, assim, de não poder ir na escola, por tá todo mundo fazendo piada, pela questão do banheiro, que é muito complicada. Com relação à chacota, o que as pessoas transexuais falam a respeito disso? Elas sofrem? Com certeza. Chacota. Com certeza. Bullying. Infelizmente, ainda fica nesse imaginário, né? Como se fosse um ET, uma coisa de outro mundo. É uma curiosidade meio mórbida, né? Sobre a coisa.
E isso prejudica muito, né? O que essas pessoas precisam é respeito, né? É respeito e cada vez mais terem os seus direitos garantidos. Sula, o tratamento cirúrgico melhora bem no aspecto físico. Agora, apenas de 1 a 2%, segundo as pesquisas que eu fiz, as pessoas confessam que tiveram um tipo de arrependimento. Psicologicamente, como que fica uma pessoa diante desse dilema? Fez a cirurgia e depois, sente um arrependimento. É o que a gente começou a falar, porque essa questão do arrependimento, ela é até complicada politicamente. Por quê? Porque tem pessoas que falam, olha só, tá vendo? Então não vamos continuar aumentando o atendimento ambulatorial, o atendimento, porque elas se arrependem, né? Mas assim, o que a gente pensa? Toda cirurgia envolve um risco, né? Qualquer cirurgia plástica, né? A pessoa pode chegar num momento e falar, poxa, não ficou legal, não era isso que eu queria. O que a gente trabalha, assim, muito, no caso a psicologia, é a reflexão sobre esse desejo, né? No caso dos sujeitos que realmente desejam fazer esse procedimento, que realmente é um procedimento irreversível, né? Então a gente procura refletir sobre esse desejo, se não é o desejo do outro, né? Você conhece casos de pessoas que se arrependeram? Não. Não. Mas até já porque, ouviu casos? assim, a nossa realidade Sim. são muitas pessoas ainda desejando ou não e poucas pessoas que realmente tiveram acesso, porque a gente não tem uma abundância de vagas no nosso sistema único nesse sentido. Entendeu? Nós temos só 5 hospitais habilitados pelo SUS no Brasil todo, né? Aqui no Rio de Janeiro a gente tem um que tem um tempo de espera, porque são muitas transexuais, né, querendo o serviço. Então, assim, não é tão simples a questão da cirurgia. Também tem você entrando, né, no que a gente chama de processo transexualizador, tem um tempo de espera, tem uma avaliação, tem uma série de pré-requisitos. Antigamente, eu não sei se ainda continua, mas tinha todos esses preparos, mas também tinha o acompanhamento psicológico. Esse acompanhamento psicológico ainda acontece para saber se a pessoa realmente quer fazer a cirurgia? Até pouco tempo atrás eu tinha assistido, não sei se eu li ou assisti, mas acontecia isso. O profissional de psicologia fazia o acompanhamento até o último instante, para saber se a pessoa realmente quer. Sim, isso acontece. Isso procede? Na nossa legislação, né, inclusive obrigatório, a pessoa está fazendo acompanhamento durante 2 anos e, a partir disso, será feito um laudo psicológico, psiquiátrico, para reconhecer, eu vou botar entre aspas, o verdadeiro transexual. Né? Mas a gente discute também muito que a questão da psicologia é diferente da questão psiquiátrica. Ela não deveria ser compulsória. Né? Ela depende da vontade da pessoa querer também. Que parte principalmente dessa premissa. Isso. Sula, eu li uma frase que me chamou muito a atenção, quero que você comente. Até você já comentou uma e vou te pedir para você comentar esta frase. Um transexual não está tentando enganar ninguém. Com certeza. Ele, na verdade, ele está vivendo, né, o que se é. Ele não quer enganar no sentido de ser outra pessoa. Na verdade, ele estaria enganando se ele continuasse infeliz, né? Com essa ideia que ele não está... não é daquela maneira que ele se percebe, aí ele estaria vivendo uma vida enganando, né? Então, ele está vivenciando aquilo que ele se percebe, é o mais íntimo, né? Que é o mais forte. Sim.
Dentro da psicologia, o eu interior, ele tem uma força muito maior do que o nosso ser. Eu acho que a gente fica muito preso à questão da genitália, né? A questão física. E, assim, eu sempre dou esse exemplo. Um homem que sofre acidente perde o pênis. Ele não deixa de ser homem, né? Então, o que faz da gente homem, o que faz da gente mulher, é muito mais do que o nosso órgão sexual, né? Então, nesse sentido, ele não está enganando ninguém. Ele está vivendo o gênero, que é essa construção que a gente faz todo dia. Inclusive, nós fazemos também. Sula, você falou no primeiro bloco, e vou voltar nesse tema. A transexualidade ainda é tratada como uma doença? Sim, a gente comentou, né? Nós comentamos, mas eu quero voltar nessa questão, porque, a meu ver, há até uma incompatibilidade. Se a homossexualidade nos anos 70 caiu, Sim. dizendo que a OMC apontou que não é uma doença, então, consequentemente, as demais opções sexuais, os caminhos de gênero, não deveriam ser também tratados como doença. Por isso que eu fiz essa pergunta. Entendi. Olha, eu acho que a coisa vem caminhando para exatamente essa questão cair, né? Esses direitos que eu comentei, que as pessoas trans conquistaram, infelizmente elas estão condicionadas a essa questão de ter o diagnóstico, né? O processo transexualizador, né? Que é o tratamento, entre aspas, para as pessoas trans, né? Ela está condicionada a esse diagnóstico, para que essas pessoas possam ter acesso a esses serviços. Então, o que a gente pensa, né? Que esses direitos devem ser garantidos, mas essa questão da patologia, ela não contribui para a qualidade de vida dessas pessoas. Sula, o entrevista está chegando ao final. Quero agradecer sua participação. O assunto é tabu. Eu não sei, como eu falei no início do programa, não sei se alguma outra mídia aqui do município já falou disso. E quero deixar nesse momento o espaço aberto para você se despedir dos telespectadores e também deixar os seus contatos. Pois é, o assunto é muito complexo, não se esgota. Eu vim aqui justamente nesse intuito da gente estar falando, porque é legal a gente conversar sobre temas tabus, né, para a gente conhecer, porque muitas vezes a gente ignora, né, e por isso a gente não usa o nome social, a gente faz uma fala violenta sem perceber. Então é isso. Eu trabalho no Centro de Cidadania LGBT, para quem não conhece, é na Avenida Alberto Brown, do lado da Prefeitura. Na antiga rodoviária. Isso. E nós estamos lá para quem quiser ir conhecer mais do meu trabalho, mais do Centro de Cidadania. Dirigido pela querida Silvia Furtado. Isso. Não é? Isso. Não. Nós temos uma equipe também, é importante falar, né? Não é só o trabalho da psicóloga, nós temos assistente social e uma assistente jurídica que oferece os serviços para toda a comunidade LGBT e os familiares também. Sula, muito obrigado pela sua participação. Espero que você possa voltar mais vezes ao Entrevistas para a gente poder tocar nesse assunto. Com certeza você vai voltar, porque esse assunto, ele como você falou, ele não se esgota. O programa termina aqui e a partir de agora vocês continuem com a programação da TV Zoom. Nos vemos numa próxima atração. Um grande abraço, muitíssimo obrigado pela sua audiência e até lá.